pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Geografia. Eu sou Renata Schettino, Renata da Geografia, e hoje vamos conversar sobre este evento, porque a partir do dia 1º de agosto a gente tem aí o Censo 2020 acontecendo em todo o Brasil. Bom, o objetivo então hoje, gente, é conversarmos um pouquinho, é entendermos qual a necessidade de fazer um recenseamento da população. O que é um censo demográfico? O que acontece depois que esses dados são coletados, né? Então, gente, vamos lá. Para começar, então, o nosso papo de hoje, eu queria dizer a vocês que eu vou usar como base aqui para os nossos dados o próprio site do IBGE, tá? Ele já tem, então, um link, quando você entra na página principal do IBGE, ele já vem com um link aí do Censo 2020, a partir dali você clica e vai tendo as informações. Como eu estou usando o tablet, elas estão assim, mas vocês encontram esses ícones todo no cantinho esquerdo da tela do seu computador, e a partir dali a gente vai tirando, então, essas informações, ok? Vou começar, então, em forma de bate-papo, tá? Vamos primeiramente esclarecer por quê. O que acontece com os dados do censo? Qual a necessidade da gente deixar um recenseador entrar na nossa casa? Isso é mesmo necessário? Será que é obrigatório? A gente vai ver essas questões todas hoje então, tá, gente? Primeiramente, eu queria que vocês entendessem qual que é a importância de um censo demográfico. Por que realizar um censo demográfico? Olha, gente, isso é uma prática comum em praticamente todos os países aí do planeta. A média de 10 anos nem é coisa do Brasil não, tá? Vários países também utilizam esse prazo para estar realizando o censo. Alguns estudiosos dizem que esse prazo ele é muito longo, que ele deveria ser feito em menos tempo, justamente para ter informações mais assim precisas, mais atualizadas. Porém, gente, temos que entender que é um evento muito grandioso. O Brasil é o 5º maior país do mundo e tem a 5ª maior população. Então, vocês imaginam, a cada 5 anos, a cada 3 anos, fazer um recenseamento, vocês entenderam? É muito dispendioso, tanto em questão de tempo quanto em verba, né, em dinheiro. Tá? Então, primeiramente, para que a gente realiza o censo? Olha, a partir desses dados, gente, pode ser realizado, então, acompanhamento do crescimento populacional, a distribuição geográfica, a evolução e as características, né, de uma população, isso tudo aí ao longo desse tempo. No caso, a gente vai medir agora as questões do ano de 2010 e vamos fazer essa atualização, como que foi essa evolução da população brasileira nestes 10 últimos anos, ok? A segunda questão, gente, é de identificar as áreas de atendimento prioritário. Por exemplo, a partir dos dados, né, retirados com seus domicílios, é possível a gente ter uma noção de onde são mais necessários investimentos em saúde, em habitação, a questão do transporte, energia, até mesmo os programas, né, assistenciais para as várias faixas etárias aí da população. Esses dados também eles são muito importantes para selecionar os locais que eles vão ter uma necessidade maior de investimento de programas sociais, isso tudo visando crescimento, né? Tanto econômico quanto o social da população. Coisa interessante também, gente, é que a partir dos dados quantitativos, ou seja, a partir do número de habitantes, é feita uma nova verificação, por exemplo, no número de vereadores necessários para o município, e a partir daí também o número de deputados estaduais e deputados federais. Entenderam, gente? A necessidade de legisladores trabalhando em prol da população, ele é medido a partir da quantidade de pessoas. Então, obviamente, uma população maior vai ter uma demanda, uma necessidade maior desses representantes, tanto na Câmara dos Vereadores quanto nas assembleias. Por fim, uma outra coisa também, uma questão que é muito importante para o governo, é a questão do fornecimento de subsídios para o Tribunal de Contas da União, o TCU. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, né? Mas ele é o responsável pelo repasse das verbas, né? No caso, o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Ou seja, o dinheiro que vem da União, né, do governo, vamos chamar assim, para o passado, para as cidades. E este dado é importantíssimo, porque se a gente sabe a quantidade de pessoas e a gente enxerga as necessidades a partir dos dados do censo, a gente já tem uma noção da verba e da necessidade dessa verba para ser repassada. Então, gente, esses dados não são só importantes para o governo não, tá? Toda a população tem acesso e a partir daí, quando a gente consegue ter, né, acesso a estes dados, então, por exemplo, empreendedores, pessoas que têm necessidade de instalação de fábricas, supermercados, creches, shopping, lojas, né? A partir desses dados do censo, elas já vão ter uma noção, ou foi escolhido, e a partir dali elas vão ver as necessidades, né, para remodelar, então, ou para adaptar o seu negócio, ou mesmo
a partir desse estudo, ela escolher o local onde ela vai realizar a instalação. Sem falar também, gente, que a partir daí a gente tem uma análise da questão da mão de obra brasileira. Isso é importante, por exemplo, para sindicatos, associações, né, de profissionais, entidades de classe. A partir da questão econômica, a gente vai vendo as outras questões, educação, saúde, alimentação e por aí vai. Uma outra curiosidade é quem é contado. Então, olha só, gente, todos os moradores de uma residência, eles são contados, independente se a pessoa está viajando, se ela está internada, se ela está a trabalho, morando em outro lugar, ela é contada. Ah, mas uma coisa que eu queria falar para vocês, uma curiosidade. No censo de 2010, eu estava grávida. Então, quando a recenseadora perguntou quantas pessoas moravam no domicílio, eu apontei minha barriga e falei 3. Ela anotou 2. Agora eu tô rindo, né? Mas na hora me deu um nervoso. Eu falei, mas não vai contar? Ela falou, não, apenas os nascidos. Então, assim, foi meio dureza, sabe? Entender aquela informação. Hoje eu consigo perceber, mas naquele momento... então, se vocês conhecem alguém com menos de 10 anos, tenham certeza. Ainda não é contado oficialmente como cidadão brasileiro. Bom, e para matar a curiosidade de vocês também, o IBGE, ele já tem uma página, sim, especial aqui, ó, a página do Censo 2020. Eu abri aqui essa parte, que é sobre questionários, vocês acham nesse ícone aqui, tá? Na tela de vocês, quando abrir no computador, é tranquilo, porque ele vem todo aqui no cantinho esquerdo, tá? Mas aqui a gente clica e abre, eu abri essa parte de questionário, só de curiosidade, então a gente tem... Então, olha só, eu abri aqui, já tá até no visualizador, tá vendo o PDF? E aqui vocês já vão ter noção das perguntas que são feitas por estes, né? Esses licenciadores que vão estar ali trabalhando em nome do IBGE. Então, aqui a gente já tem uma ideia do tipo de pergunta que é realizada. E assim, gente, são perguntas, por exemplo, a identificação étnico-racial, características do domicílio, então tamanho, cômodos, benfeitorias, tudo que tem ali é perguntado, tá? Informações do morador, enfim, perguntas bem pessoais. E aí a gente entra numa questão que o pessoal fica assim, Renata, mas eu sou obrigado a responder tudo? Pois é, sim, todo brasileiro ele tem a obrigatoriedade de responder. E isso, gente, ó, tá aqui. Na própria página do IBGE, a gente tem a questão da obrigatoriedade e a confidencialidade. A confidencialidade, por quê? Toda pessoa que está trabalhando para o IBGE, inclusive essa semana abriu o edital, né, para... eles passam por um processo de seleção e a partir daí eles vão trabalhar para o IBGE durante todo esse tempo que for necessário para a realização do censo e eles têm essa questão da confidencialidade. Então, sim, a gente pode responder tudo para o recenseador, porque ele é uma pessoa que já está apta a receber todas essas informações, ele sabe que ele tem a necessidade de sigilo, porque isso faz parte do trabalho dele. E a obrigatoriedade, gente, ela está aqui. Existe a Lei 5.534 de 68, que no artigo 1º ela coloca isso. Olha só, toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, gente, ficamos por aqui então. Espero que essas informações elas tenham ajudado você a entender a importância que é participar aí desse censo 2020, da necessidade da gente prestar as informações com a maior clareza possível e estar contribuindo aí, agindo, né, com a nossa cidadania, o nosso papel de cidadão, tá joia? Ó, fico por aqui então, espero vocês, agradeço, obviamente, né, a sua participação aí, a sua audiência e te aguardo no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!